eu acho que o brasileiro, ele sabe que existe algo chamado mudanças climáticas, mas ele não tem muito claro nem o papel dele, e muito menos o papel do governo nisso, né? E o papel é muito grande, né? Porque, obviamente, ao definir políticas, ao rever políticas, que são basicamente o que os governos fazem, né? E quaisquer deles, os municipais, o federal e os estaduais, e também os legislativos, né? E os judiciários dessas várias instâncias, são eles que, no fim, definem as políticas públicas, definem a que eles vão dar prioridade, porque é onde eles vão pôr orçamento, né? Então, o dever do Estado, ele é completo. E não importa onde a gente esteja e de que lugar a gente esteja falando, particularmente no Brasil, as experiências que a gente vê são pífias, né? São Paulo mesmo teve uma lei de mudanças climáticas aprovadas ainda na gestão do governador Serra, que eu, numa reunião com o governo seguinte, ouvi do governador dizer: isso é um absurdo, isso vai dificultar a nossa vida, vocês não podem usar um instrumento como esse, que vocês vão desacreditar um instrumento, porque a gente não vai cumprir essa lei. A gente acabou de chamar várias montadoras para São Paulo, porque isso é importante, né, para gerar emprego. Então você pensa que num estado como São Paulo, que até tem uma lei, a reação é essa, né? O que dizer de outros estados, talvez até um pouco sendo paulista, a gente tem um pouco daquela presunção de que se São Paulo não fez, os outros não fizeram. Mas sendo de São Paulo indo para o governo federal, eu acho que o governo federal também dá mostras de que não está interessado nisso, né? Quer dizer, pode ir tocando isso com a barriga, porque o que importa é, teoricamente, fazer o PIB aumentar e, teoricamente, fazer o país crescer. A gente vê agora um aumentinho, né, nos leilões, nesse contexto, mas o forte mesmo, o conjunto intelectual que está por trás dessas decisões é aquele conjunto intelectual de pessoas que, historicamente, estão relacionadas ou à produção hidrelétrica ou a petróleo e gás. E isso é um risco. Inclusive, os dados atuais mostram uma situação que não é nova para o Brasil, mas que vem se confirmando como uma situação que parece que vai ser o nosso caminho futuro, que é o quê? Todo mundo faz a sua lição de casa, inclusive a China, diminuindo o uso do carvão, diminuindo o uso de outros fósseis, aumentando significativamente o uso de alternativas, né, em especial solar e eólica, viraram o país onde a tecnologia é, talvez, se não a mais desenvolvida, é top. E sobra o que para o Brasil nesse contexto? Sobra para o Brasil produzir alimento para a China. E produzir alimento para a China significa continuar emitindo muito carbono. Ou porque você continua mudando o uso do solo, que é a maior emissão do Brasil, ou seja, você transforma a floresta em alguma coisa que não era floresta. E também a agricultura, que também, dentre as várias emissões, não é a maior é transportes, também continua sendo uma muito grande emissora de gases de efeito estufa. Então você junta dois fatores que parecem nos colocar num caminho de ser, de fato, periférico, como sempre fomos, e talvez agora numa era de não fósseis, né, de economia de baixo carbono, a gente vai continuar fazendo parte dos periféricos quando países que eram como nós vão seguir numa linha muito mais avançada e interessante.